Olá a todos, paz, saúde e muita prosperidade, todos sejam bem-vindos à nossa primeira aula online do curso de crescimento espiritual. É uma satisfação enorme e um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar desta nossa primeira aula. Sejam todos bem-vindos, alunos, alunas, irmãos, irmãs, discípulos do Reino de Deus. Então vamos dar o pontapé inicial hoje, aprendendo sobre o primeiro tema, a lição número 1, na página número 8 e número 9. Hoje vamos falar sobre a Bíblia. E para começar, vamos ler um texto áureo que está aí na página número 9, tá bom? 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então, vamos ler de novo? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Somente na palavra de Deus encontramos a autoridade que justifica a fé do crente e todas as suas crenças. Nenhum documento elaborado pelo homem, por mais conteúdo que tenha, pode substituir a Bíblia como livro perfeito, que revela o propósito divino para o homem e a orientação doutrinária requerida para edificá-lo na vida cristã. Portanto, o propósito da Bíblia é que venhamos conhecer a Jesus Cristo e receber a salvação e obter o crescimento espiritual. Olha como é importante a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus nos leva à edificação e também ao crescimento espiritual. Saiba que toda a Bíblia contém dentro dela, nos textos, nos versículos, contém sugestões e direcionamentos para que você tenha uma vida bem-sucedida, seja nas mais diversas áreas, seja na área profissional, seja na área financeira, seja no relacionamento familiar, no casamento e até mesmo sobre sexo. Tudo temos dentro da Bíblia, tudo temos quando, a partir do momento que você ler a palavra de Deus, todo o conteúdo que eu e você precisamos está ali diante dos seus olhos, tá bom? E o que é a Bíblia? A Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras, está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, escrita por cerca de 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, durante um período aproximadamente de 1.600 anos. É o livro mais lido no mundo. Foi publicado em mais de 160 idiomas e é certamente o livro dos livros. É considerado uma verdadeira biblioteca, uma vez que possui 66 livros, sendo organizados da seguinte forma: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E muito simples, as pessoas, às vezes, quando logo nos convertemos, somos novos convertidos, temos uma dificuldade muito grande, em guardar os livros, as cartas, os evangelhos na Bíblia. Então, a forma mais simples de você ter uma leitura mais ampla e detalhada da Bíblia, sempre procure no índice. Logo, você abriu a Bíblia, tem a capa da Bíblia, geralmente tem uma introdução e logo ali vai ter ali o detalhamento dos livros, o índice, que ali vai ter o número da página, vai ter qual livro, vai ter a abreviação daquele livro ou daquela carta escrita. Então é importante, sempre vai no índice, Às vezes a gente fazemos célula, estamos junto com os irmãos e sempre compartilhando da palavra e percebemos quando falamos assim: olha, abra lá sua Bíblia aí em Deuteronômio, vamos compartilhar o texto que nós vamos ler, é Êxodo, e aí as pessoas pegam a Bíblia e ficam folheando, tentando achar. A forma mais simples é indo no índice, sempre vai no índice. E com essa prática vai chegar o momento que você, aí sim, você não vai precisar mais olhar o índice, porque você já vai saber, já vai ter decorado onde cada livro, onde cada nomenclatura ali de um livro, ou de uma carta, ou de um evangelho, onde que está, Então fica bem mais fácil você indo no índice. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros, guarda isso,
porque isso é uma questão de avaliação, hein? O Antigo Testamento tem 39 livros. E quais são esses? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você pode falar: pastor, como que eu vou guardar né, todos esses livros, esses nomes, né? No início é um pouco difícil, né? Mas com o tempo e com a prática você vai conseguir. Então é simples. A estrutura básica da Bíblia, vou falar um pouco do Antigo Testamento primeiro para que você assimile melhor. Em primeiro lugar, vem os livros históricos e biográficos. Inclui todos os livros, desde Gênesis até Esther. Seu conteúdo expõe dados históricos sobre a forma como Deus revela o si próprio e a sua vontade de uma forma progressiva. Então, de Gênesis até Esther, Deus, ele se mostra ao povo, se mostra às pessoas, né? Então você pega Gênesis ali e conta, você vai ver o início de tudo, né? Como foi a criação do homem, a criação da terra, a criação da mulher, e ali você vai entrando nos demais livros, em Êxodo, aí você já vai chegando em Levítico, em Números, você vê toda a história ali dos filhos, né? Das primeiras gerações, né? A geração de Abraão, depois Moisés, enfim, você vai acompanhando toda essa trajetória do povo escolhido, que era o povo de Israel, enfim. Então são os livros históricos e biográficos, tá bom? Então há uma construção de um projeto qual Deus começou com Adão, mas por causa do pecado, Deus, por várias tentativas, né, de se relacionar com o homem e de alcançar o propósito que foi fundado desde o início, que fundou tudo aqui na terra. Livros da lei, os livros da lei são 5, então são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que livros da lei? Seu conteúdo expõe as leis dadas ao povo de Israel no período de sua convivência com as nações caracterizadas pelo paganismo. Então a mesma fonte, você tem livros históricos e biográficos e também livros das leis. Por quê? É onde havia a diferenciação do povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Já existiam outros povos, mas agora Deus escolheu Israel para que fosse a representação dele sobre a terra. Então, algumas características que nós chamamos de leis, né, precisavam ter. Então, onde veio os mandamentos, algumas direções de Deus através de Moisés ao seu povo. Livros poéticos e de sabedoria. São os livros compreendidos entre Jó e Cântico dos Cânticos. Em seu conteúdo, destaca-se a poesia hebraica. Sua exposição é variada, especialmente no livro de Provérbios, que expressa princípios para a formação individual e social. Então são os livros poéticos e de sabedoria, os Salmos, os Provérbios, né? O texto de Jó, Cântico dos Cânticos, enfim, são livros que expressam a sabedoria, que expressam uma poesia ali, muitas vezes expressada por cânticos mesmo, por adoração e por louvor ao nosso Deus, ou por alguma situação que estava ocorrendo por ali. Então esses são os livros poéticos de sabedoria. Livros proféticos, quais são? Inclui desde Isaías até Malaquias. O conteúdo desses livros refere-se à história escrita anteriormente em relação a acontecimentos distantes e a outros de cumprimentos iminentes no futuro. Então esses são livros proféticos. Isaías, ele profetizou sobre a vida de Messias, entre outras coisas. Também Malaquias, os profetas eram levantados por Deus para que houvesse um mover do povo, para que houvesse ser corrigido a direção do povo. Então temos os livros proféticos, tem o livro Isaías, Malaquias, temos Joel, temos Daniel, são livros proféticos, amém? Então isso simboliza o que? O Antigo Testamento. Então livros históricos e biográficos, livros da lei, livros proféticos e de sabedoria, né? E livros poéticos e de sabedoria e livros proféticos, faz parte do Antigo Testamento.
beleza? Então, se você pegar essa divisão, fica mais fácil você decorar ainda, né, o Antigo Testamento. Os Evangelhos, agora nós vamos para o Novo Testamento, que acredito que é o mais lido, né, principalmente por vocês que estão iniciando sua jornada com Cristo. Então temos Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, aí temos Atos dos Apóstolos, temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, que já chamamos de cartas aos Romanos, carta aos Coríntios, irmãos de Coríntios, segunda carta aos irmãos de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, agora já são endereçadas a pessoas, né? Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, né? Aí já vem aos Hebreus, a carta aos Hebreus, Tiago, já é direcionada agora a pessoas, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João, Evangelho de São João, né? A carta aos São João 1, 2, terceira São João, Judas e Apocalipse, o livro da Revelação. Então, como que eu consigo, pastor, também da mesma forma, separar os evangelhos e as cartas? Sim, os evangelhos abrangem desde Mateus até João. Então, de Mateus a João são evangelhos, né, do Novo Testamento. Seu conteúdo principal gira em torno da vida de Jesus, incluindo o seu nascimento, ministério, sua morte, ressurreição e ascensão. Então, de Mateus até João, você vai ver o nascimento de Jesus, né, o crescimento, a morte, a ressurreição, o ministério de Jesus, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Cada um desses evangelhos vai conter uma visão de quem escreveu eles, né? Alguns deles participativos diretamente e outros de forma a pesquisar, como Lucas, né? De forma a pesquisar, né, o conteúdo ali, os testemunhos das pessoas, e ali foi colocando e escrevendo, tá bom? As epístolas, que são as cartas, são 21 as epístolas ou cartas, né? E abrange desde Romanos até Judas. São cartas dirigidas especialmente às igrejas da época e seus líderes. Então, a partir de Atos dos Apóstolos, a igreja surgiu. A partir da ressurreição de Jesus, a igreja surgiu. Então, com isso, a igreja expandiu, cresceu. Então, os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, eles escreviam cartas. Um dos que mais escreveram, né, segundo os estudiosos, foi Paulo, que escrevia cartas. Muitas das vezes essas cartas eram escritas na prisão, quando ele era preso, né? Então são 21 as epístolas e abrange desde Romanos até Judas. São cartas dirigidas especialmente às igrejas da época e a seus líderes. Seu conteúdo fornece a orientação para a congregação quanto à fé cristã e a prática dos parâmetros de Deus. Então a igreja começou a surgir agora, em cada canto ser pregado o evangelho, e muitas cidades eram ganhas para o Senhor Jesus, e ali existiam testemunhas, ali havia uma formação de discípulos. Então os apóstolos e os discípulos mais experientes da época, como Paulo, Pedro, eles escreviam cartas para dar direção para esses irmãos, porque nem sempre eles podiam estar ali pessoalmente. Então, através de cartas eles escreviam. Hoje, se fosse hoje através do WhatsApp, né, eles estariam escrevendo aí para os irmãos e dando uma direção. O livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, é o livro que mostra profeticamente os planos divinos a respeito dos tempos finais. Seu conteúdo constitui uma mensagem específica às igrejas no final do primeiro século e aos crentes de todas as épocas. Os acontecimentos futuros são a sua base. Então a Bíblia fala que em Apocalipse Jesus apareceu a João e levou ele para uma ilha, e ali houve uma revelação dos últimos acontecimentos, né? Nós vemos ali o período da tribulação, do início das dores, né? O início da pré-tribulação, o arrebatamento, o que vai acontecer nos tempos finais, está tudo ali, né? Que chamamos de o estudo da escatologia, mas isso é mais para frente com vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. O livro do Apocalipse é o livro da revelação e que fala um pouco mais também sobre a eternidade, abrange um pouco mais esse assunto. Tá entendendo? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá. Características da Bíblia, página 11. Então, quais são as características de conteúdos da Bíblia? A primeira característica é iluminar e lançar luz sobre algo.
A partir do momento que você absorve a leitura da palavra de Deus em determinados assuntos, como eu te disse aqui, a Bíblia abrange, acredito que se não todas as áreas da nossa vida, você vai ver na Bíblia, né? Algum direcionamento, alguma posição, algum mandamento, alguma lei, algo que vai te inspirar a tomar uma iniciativa, a tomar uma decisão. Então tudo isso que você precisa na sua vida hoje está na Bíblia, né? A Bíblia é o alimento do homem, é onde você vai ter direcionamento para a sua vida. É lógico que existem muitas pessoas que têm dificuldade na leitura, outras a dificuldade já não é nem de ler, mas sim vem aquela questão de procrastinação, da preguiça, né, de ler. Mas é importante você ler, porque a Bíblia é que vai dar o norte para a sua vida, é que vai dar direção para a sua vida. Então é o que vai iluminar os seus olhos, é que vai te fazer enxergar quantas e quantas vezes diante de diversos cenários, diversas situações que passamos, eu vou lá na Bíblia, eu vou buscar uma direção na Bíblia. Então eu quero aprender sobre o amor, a Bíblia fala sobre amor. Eu quero aprender sobre relação sexual, a Bíblia fala sobre relação sexual. A Bíblia, eu quero aprender sobre ser bem sucedido financeiramente, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre todos os assuntos que você pensar e imaginar, está escrito. De alguma forma alguém vivenciou, de alguma forma alguém foi experimentado nessa área, está escrito, para que nós venhamos aprender com a situação, tanto por parte negativa, quanto mais ainda pelo aquilo que é positivo. Então a primeira característica da Bíblia é iluminar, são lâmpadas para os nossos pés a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés. Então a segunda é inspiração. Temos falado de homens homens escrevem sobre inspiração divina. Então a segunda é inspiração. A Bíblia, meu irmão, realmente ela nos inspira. A Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que o que aumenta a nossa fé é a sua palavra. Então quando você vê detalhadamente a vida de homens comuns, mulheres comuns, mas que se sobressaíram por intermédio da fé, por intermédio de ter dado ouvido à voz de Deus, então isto muito nos inspira e nos faz prosseguir no caminho da fé. Terceiro lugar, a atração. Tal é o caráter divino da Bíblia que depois de 2000 anos de completado seu resumo, ela continua sendo o livro mais lido e mais vendido e traduzido no maior número de línguas. Então todos querem abraçar e ler a Bíblia, todas as religiões hoje. Lógico que algumas religiões existem conteúdos a mais ou às vezes a menos, né, no que diz respeito ao livro sagrado, mas boa parte das religiões elas seguem direções do que está escrito na Bíblia. Muitas não seguem 100%, às vezes coloca uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que também se você ler o livro de Apocalipse, você vai entender, né, o que eu estou falando. Mas boa parte hoje, até mesmo nos países, nas câmaras municipais, as leis para existirem são baseadas geralmente na Bíblia. Logicamente que não segue 100% o que está escrito, né? Porque o homem, infelizmente, ele está afastado de Deus, ele não entende o propósito da Bíblia, mas muito do que se tem na Bíblia é seguido sim pelo homem, né? Inclusive até mesmo leis são escritas, né, através daquilo que está na Bíblia. Então é uma atração, muitas pessoas leem, outras pessoas leem, não compreendem, outras leem, entendem, enfim. E preservação. Pedro diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso tem sido provado com a história. Apesar da perseguição, da oposição científica, do tempo tão longo que foram escritos seus originais, a Bíblia se conserva íntegra até os dias de hoje. Como vemos aqui, é o livro mais lido no mundo, é a Bíblia. Mais traduzido no mundo e mais vendido no mundo é a Bíblia. Aí você se pergunta, mas por quê? Né? Porque ela traz um conteúdo de preservação da vida, de preservação da moral, de preservação de valores, de preservação de princípios, né? Que nos fazem muito bem.
valores, princípios, preservar a vida, cuidar da vida, do casamento, da vida financeira, dos filhos. É isso que a Bíblia nos ensina, a amar o nosso próximo, não é verdade? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então ela preserva mais a nossa vida. Precisão, isso é muito interessante. A Bíblia está cheia de relatos que têm sido confirmados pela ciência e também pela arqueologia. Além disso, as profecias bíblicas são precisas e muitas delas já se cumpriram no modo literal. Então você pode perceber que na palavra de Deus existem muitas profecias, as quais muitas dessas já se concluíram, outras ainda vão acontecer, mas ela é muito precisa. Eu me lembro quando teve aquela tragédia no World Trade Center, onde muitas pessoas postaram nas redes sociais sobre um texto bíblico que falava sobre as torres, que a cidade, comparada ali à cidade da Babilônia, ia ser afetada com a queda dessas duas torres. Então está lá na Bíblia. Então existem muitas situações que você vai olhar para a Bíblia e falar: nossa, mas é verdade, isso está acontecendo, porque a Bíblia ela é precisa naquilo que ela fala. Harmonia e unidade perfeita é outra característica da Bíblia. O fato da Bíblia ter chegado até nós já é um milagre, meu irmão, com tantas perseguições que o povo cristão, o povo judeu, sofreu, é um milagre. Imagine 40 autores escrevendo 66 livros num período de 16 séculos, um diferente do outro. Então quando você pega esse livro, a Bíblia, e vê ali tudo certinho, você fala: nossa, eles colocaram, parece que eles escreveram tudo perto do outro, ou se conheciam muitas vezes. Não, isso foi escrito em um período de 16 séculos, imagine, considerando o fato de que aqueles homens não sabiam que seus livros seriam todos reunidos num só volume e sagrado ainda. Então era de se esperar que houvesse muitas contradições naquilo que escreveram, não é mesmo? Então imagine, o camarada escreveu lá no ano 2000 e outro escreveu agora, no ano 2010, e outro escreveu no ano 2020, enfim, e 10 anos de diferença de um para o outro se passaram, mas quando houve a unificação, parece que um foi feito para o outro. Então há uma harmonia, há uma unidade perfeita de Gênesis até Apocalipse. Mas quem pega essa unidade, você pode pensar: isso foi escrito, um acabou de escrever, o outro... Não, mas não foi assim. Foi em 16 séculos, um período de 16 séculos que foi escrito a Bíblia. Então há harmonia, há uma unidade perfeita em tudo isso. A Bíblia conserva uma maravilhosa harmonia doutrinária, histórica e científica em todos os seus capítulos. Você sabia, essa parte científica é muito interessante, que muito do que está escrito na Bíblia, hoje arqueólogos, esses dias eu estava vendo que encontraram até, se eu não me engano, um pedaço da arca, existe no país, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que tem uma moldura lá, como se fosse a arca mesmo, sabe? Eles reconstruíram, tudo baseado na Bíblia. Então várias coisas já foram achadas que prova, de que aquilo que está escrito é verdadeiro, não é um conto de fadas, aconteceu realmente. Os livros apócrifos, estamos na página 12, vamos falar sobre os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? A Bíblia usada pela Igreja Católica Romana traz 7 livros a mais. Você lembra que eu falei para você? Nas mais diversas religiões, a Bíblia é presente, mas em algumas existem conteúdo a mais e outras a menos. Mas algo da palavra de Deus, da Bíblia, que foi escrita nesse período de 16 séculos, é contida algo ali, mas nem sempre é seguido. Então, o católico romano, a Igreja Católica Romana, ela traz 7 livros a mais. Eles são considerados apócrifos. O que quer dizer apócrifos? Não genuínos, e portanto não têm autoridade divina. Então são apócrifos porque não são reconhecidos, não são genuínos, e eles não têm autoridade divina, não é reconhecido. Então tem o livro de Tobias, Baruque, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico. São rejeitados por quê?
ao contrário dos outros, nunca foram autenticados pela comunidade judaica, que é o povo escolhido de Deus, e também nunca foram citados por Jesus ou pelos apóstolos. São livros comuns que não têm peso na palavra de Deus. Então talvez você era um católico, e talvez você possa ter comparado isso, olha, ou conhece alguém, ou tem alguém familiar, e está aqui uma boa explicação. Não são livros reconhecidos, por isso eles são chamados de livros apócrifos, tá bom? Então, qual a importância da Bíblia? Estou na página 13, estou indo muito rápido, não? Quer tomar uma aguinha? Quer ir no banheiro? Você pode ir, é só pausar. A importância da Bíblia. A Bíblia nos ensina que não podemos ser discípulos de Jesus se não tivermos uma ingestão regular da palavra de Deus. Em certa ocasião, Jesus disse aos seguidores em João capítulo 8, 31 e 32, diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, e verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, quando é que nós somos considerados discípulos de Jesus? Quando nós absorvemos e permanecemos e praticamos a palavra contida nesse livro que chamamos de Bíblia. Então, você ouvir, você ler e você praticar, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Assim, esta era a vontade de Deus referente ao povo de Israel. Era um povo diferenciado, era um povo que carregava uma imagem, uma semelhança e as características do povo de Deus. Então, o que Jesus quer que nós sejamos está contido na Bíblia. Então, se eu quero conhecer mais Jesus, se eu quero saber a vontade de Jesus, se eu quero estar mais próximo de Cristo, eu tenho que ler a palavra de Deus. Nunca antes na história da humanidade a Bíblia esteve tão acessível às pessoas que vivem no mundo. Contudo, nunca houve tamanha fome pela palavra de Deus. Temos a Bíblia em hotéis, consultórios médicos, bibliotecas e na maioria das nossas casas. Não obstante, grande parte das pessoas desconhece o que as Escrituras têm a dizer. E é verdade. Quantas e quantas casas, talvez na sua era assim, ou você conhece alguém que está a Bíblia lá aberta nas páginas amarelas, né? A página é branca, mas ficou amarela porque está aberta lá no Salmo 91, Salmo 23, mas ninguém lê. Ou se leu, só leu aquele salmo, só lê que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é verdade? Então, mas por quê? As pessoas têm acesso, mas resistem à palavra. Se elas soubessem o conteúdo que tem ali, a inspiração, a harmonia, a preservação, a atração, elas não se sentem atraídas pela palavra de Deus, porque elas já levam no sentido de uma conotação de aprisionamento. Ah, não, porque eu tenho que ser muito certinho. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados de Deus. Então essa questão, eu tenho que ser muito certinho. Bem, você tem que procurar conduzir sua vida segundo a palavra de Deus, se é que você quer morar no céu. Se você não quiser morar no céu, tiver a intenção de morar em outro lugar, quando você vir fechar os seus olhinhos, aí você não precisa ler, você não precisa seguir, você não precisa fazer nada. Não é verdade? Mas se você quer realmente entender esse caminho, o caminho traçado por Jesus Cristo, você precisa ler a Bíblia, você precisa absorver. A Bíblia é o alimento para o nosso espírito, Inclusive, quando você pode ver como é interessante, quando você começa a ler, tem pessoas que falam assim: pastor, eu começo a ler a Bíblia e me dá um sono. Por que dá um sono? Porque dentro de você há um espírito, a sua alma, ela quer ler, porque ela lendo, ela vai saciar a sua fome, mas a sua carne, a sua natureza, ela não quer saber de ler a Bíblia, ela é contra a Bíblia, ela resiste à Bíblia. Por quê? A Bíblia vai educar a carne a seguir os passos de Jesus, e que menos a carne quer é seguir Jesus, quer seguir o mundão e os prazeres dessa vida. Então a Bíblia é muito importante. Todo bom cristão
deveria ter o conhecimento da palavra de Deus, pois uma das maneiras de Deus falar aos homens hoje é a informação das palavras que ele já disse anteriormente. Então, Deus ele se manifesta e fala com cada um de nós de maneiras diferentes, mas uma das formas que Deus se utiliza é da sua palavra, por isso já deixou a palavra dele. Então, às vezes você está perdido em alguma situação, às vezes você não sabe o que fazer, e aí o pastor não está do lado, o líder, o discipulador não está ali do lado para te orientar ou te dar uma palavra diante daquela situação. Meu irmão, corre para a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai procurar na Bíblia. E hoje nós somos cercados de informações. Hoje nós temos o nosso professor Google, né, que você digita ali, olha, você vai digitar ali, olha, eu preciso, meu relacionamento, meu casamento não está bem, onde encontro palavras sobre casamento na Bíblia. Hoje temos aplicativos que, se você escrever ali no modo de pesquisa, né, casamento, vai aparecer um monte de textos falando sobre casamento. Você pode ler todos ali ou alguns, e aquele que saltar o seu coração, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que praticar, que é uma forma que Deus fala com você por intermédio da palavra escrita e a palavra revelada. Isso nós vamos ver mais para frente. George Mueller, durante o século XIV, era conhecido como homem de fé e oração. Espantoso ler as respostas, as orações que este homem teve durante a vida. Ele leu a Bíblia no início ao fim mais de 200 vezes, e em mais da metade dessas leituras ele fez de joelhos, orando em cima da palavra e estudando diligentemente. Ela é um material com o qual o Espírito Santo trabalha. Se você se enche dela, estará oferecendo material ao Espírito da verdade para que lhe guie na verdade. Então preste atenção, uma forma de você orar, aprender a orar, é ler na Bíblia. Quantas e quantas vezes em oração eu estou orando, às vezes não tem uma palavra, né, que surge assim no meu coração, e eu vou orar um salmo. Eu vou orar professando uma palavra a qual eu li, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, o Senhor diz que quando nós orarmos 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará aqui. Eu acredito que o Senhor está aqui. Olha, Jesus, a sua palavra diz que aqueles que estão no Senhor não existe mais condenação. Senhor, eu recebo esse refrigério. Senhor, eu recebo esse consolo. Senhor, o Senhor é o meu advogado. O Senhor é que advoga a minha causa. O Senhor é o justo juiz. Sabe, meu irmão, o que é isso? O que eu estou orando? Eu estou orando a palavra. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei orar, meu irmão. Então vai ler a Bíblia, ora a Bíblia. Jesus, certa vez, os discípulos falaram assim, que queriam aprender a orar, e Jesus ensinou a eles, olha, ore a palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Então o Pai Nosso, Jesus deu uma base de oração. Não é que quer dizer que você vai orar toda vez o Pai Nosso, mas é uma base de oração. Então você, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o nome. Isso é reconhecimento. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. O que é isso? É o governo de Deus, você chamando o governo de Deus para a sua vida. O pão nosso de cada dia não nos falte hoje, é a provisão do Senhor. Mas eu estou orando a palavra. O pão nosso de cada dia não nos falte hoje. Eu podia estar orando assim, Senhor, que não se falte pão na minha casa, arroz, feijão para minha família, para os meus filhos. Eu estou usando a palavra. Senhor, só Tu és santo. Eu reconheço a Tua santidade, que a Tua santidade esteja na minha vida, como se estivesse orando o Pai Nosso. Então a Bíblia, é importante você ler, é importante você profetizar, você testemunhar dos textos, você falar com a sua boca, você ter novos hábitos surgindo de dentro para fora, amém? Então nós vamos aqui a palavra logos e rema, que é isso que eu estou tratando com você. O que é logos e o que é rema? Ao ler a Bíblia em português, não conseguimos distinguir termos usados no original que são igualmente traduzidos como palavra. Então existem muitos termos na Bíblia que realmente algumas palavras que você vai ter que ter uma Bíblia e um dicionário para entender. Tá bom? Uma Bíblia, um dicionário, muitas vezes você vai ter que ver no original, né? Porque com as traduções às vezes sai um pouco do original. Então você deve ter sim uma Bíblia, né? Ou um dicionário bíblico para você ver o que aquela palavra quer dizer no original, tá bom? E ao ler a Bíblia em português não conseguimos distinguir dois termos usados no original, página 14, que são igualmente traduzidos como palavra. Esses dois termos são logos e rema. Esses termos traduzidos como palavra porque são vistos como sinônimos, porém o Espírito Santo escolheu tais termos para nos mostrar a tremenda diferença que existe entre a palavra escrita e a palavra viva.
Então, logos é a palavra escrita. Você abriu a Bíblia, vai estar a palavra escrita ali. Isso é o logos. Mas a nossa vida, apesar de lermos e termos que ter o logos, absorvermos o logos, a sua vida vai ser regida pelo rema, que é aquela palavra que você está lendo e ela vai se tornar vida para você. Ela vai vir para a sua vida para você praticar. Então, logos é a palavra escrita, é o que Deus falou, que foi registrado em nossa orientação. Então vamos ter alguns textos bíblicos aqui, vamos ler 2 aqui. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará o logos, guardará a palavra escrita. Se alguém me ama, guardará a palavra escrita. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, é o logos, a palavra que foi escrita. Então, a palavra escrita deve habitar em nós rica e abundantemente. Devemos ler, meditar e decorar esta palavra. Então você deve ler, meditar e procurar refletir, decorar. Não é somente ler, né? Existe aquelas caixinhas de leitura, né? Caixinha de promessas, né? Tem pessoas que só vive de alguns textos bíblicos. Não, meu irmão, você tem que ler. Ah, pastor, mas tem uns textos que é cansativo, principalmente quando vai estudar a genealogia. Tem alguns livros, principalmente no Antigo Testamento, tem a genealogia, fala o nome de todo mundo. Mas às vezes na leitura daqueles nomes ali, algo te chama a atenção, algo salta dali para o seu coração e você fala: caramba, eu nem imaginava, olha que coisa interessante. Então é importante ler toda a palavra é importante, até mesmo a genealogia, né? Pode você às vezes estar lendo ali e não entender nada, mas algo vai saltar ao seu coração, que é a palavra rema, que nós vamos falar agora. O termo usado no original grego é rema, isso significa o logos, a palavra escrita, não pode nos alimentar. Então tem pessoas que conhecem muito a palavra escrita, mas isso não alimenta a sua alma, não alimenta o seu espírito, não te inspira. Somente o rema pode nutrir o nosso espírito. Página 15. Tanto o logos como o rema são a palavra de Deus, mas a primeira é a palavra escrita da Bíblia, enquanto a última é a palavra de Deus falada a nós em ocasião específica. Lucas capítulo 1, 38 diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Rema, aqui está a serva do Senhor. Quem falou isso aqui? Você sabe quem falou? Isso aqui não era a palavra escrita, era a palavra rema, era Deus falando diretamente, né, na vida de Maria. Então, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a palavra. Foi quando Maria ouviu, né, o anjo dizer, Deus falando ali através do anjo a ela: olha, de você vai nascer um menino gerado pelo Espírito Santo. Então ela ouviu uma palavra direta de Deus, não foi a palavra escrita. Essa é a palavra rema. É aquela palavra que às vezes vai acontecer de você não estar lendo a Bíblia, mas o pastor está pregando ali uma palavra e você fala assim: rapaz, essa palavra é para mim. A palavra que saltou o seu coração é a palavra rema. É por isso que as pessoas devem ficar abismadas, né? Principalmente quando elas não conhecem Jesus ainda. Esse pastor sabe, quem falou para ele a minha vida? Quem falou? É lógico que tem muito charlatanismo, né? Existem muitos charlatões, mas a maioria não são assim, tá, irmãos? Então, boa parte das pessoas, né, realmente que estão ali são pessoas de Deus, e quando elas estão compartilhando da palavra, de um testemunho, salta ao seu coração, meu irmão, aquele saltar no seu coração, que você chora, que você se alegra, que você se inspira, que traz preservação, que traz harmonia. E isso é a palavra rema. Bem, o logo sozinho não pode dar vida, muito pelo contrário, pode até matar, porque a letra mata. Por que a letra mata? Porque a pessoa vai ler, e ela não vai viver aquilo. Então é como se fosse um gibi, como se fosse uma leitura de qualquer outro livro, porque aquilo não se tornou vida. E nós vivemos pela fé. Pela fé a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela gera vida em mim, gera vida em você, gera vida para sua família, tá bom? Onde quer que você esteja. Enfim, página 15, nós vamos concluir a nossa primeira aula. A Bíblia jamais nos enganará quanto aos valores, normas e vontade. A direção de Deus para a nossa vida, qualquer um que desejar andar com Deus e ignorá-la, nunca experimentará sua plenitude e ainda cairá em desgraça espiritual. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Portanto, ame a Bíblia, leia a Bíblia e medite na Bíblia, para que a sua jornada seja de êxito aqui na terra e alcance a vida eterna.
Propósito, Bíblia, é dar revelação ao homem do propósito divino, orientações doutrinárias e edificá-lo na vida cristã. Portanto, é ela que nos leva a conhecer Jesus, receber sua salvação e crescer espiritualmente nele. Amém? Então, página 16 e 17. Na página 17 você vai ter alguns questionários ali para você responder, tá bom? Esse questionário é com consulta, mas no final do curso nós estaremos dando uma avaliação para você, uma avaliação online, um questionário online. Então estude bastante, reflita bastante, medite bastante na palavra de Deus, responda aqui essas perguntas, tá bom? Responda que possivelmente entre a primeira e a última aula você vai ter uma avaliação online e é bom que você esteja afiado, tá bom? Gostou da aula? Então a próxima aula será enviada a você também com mais um link, tá bom? Pela nossa coordenadora Ednilza, tá? Espero que possa contribuir e edificar a sua vida. Até a próxima aula, um grande abraço a todos, Deus abençoe.